Começa agora mais um Papo de Redação. Hoje, 24 de novembro, é celebrado o Dia Mundial da Ciência. A transição para uma economia de baixo carbono e a pandemia de Covid-19 são alertas para a necessidade cada vez maior de incentivar a inovação e a pesquisa. Mas como fazer isso e colocar o Brasil na dianteira deste processo, mesmo com a redução de verbas para pesquisa e também o sucateamento das nossas universidades? Para debater estes temas, convidamos Bruno de Castro Amoni, doutor em Química pela Universidade Federal de Ceará e professor do curso de Farmácia da Faculdade Vale do Jaguaribe. E Inácio Arruda, secretário estadual de Ciência e Tecnologia e Educação Superior no estado do Ceará. Secretário, muito bem-vindo à TV Otimista, é um prazer tê-lo aqui conosco. O professor Bruno, também da mesma forma, muito obrigado pelo convite aceito. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Inácio? Tudo bem, um grande prazer, Erivaldo, estar aqui com você. Nós já temos uma longa caminhada no nosso estado e muita consciência do papel da ciência em todas as questões que nós tratamos na nossa vida. E a satisfação ainda maior está aqui ao lado do Bruno, na área da Química. E os dois temas que foram colocados já na ordem do dia já estão ligados diretamente com a Química. Exatamente. Vamos, portanto, dar nosso boa tarde ao professor Bruno. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na presença de vocês para poder debater, a presença online, né? Para poder debater sobre esse tema que é tão importante para o desenvolvimento do nosso estado, do nosso país e que infelizmente não é tão valorizado. Exatamente. Vamos explorar um pouco a data, a efeméride, para depois a gente situar o Brasil e o Ceará nesse contexto, dessa linha do tempo da ciência e tecnologia. Começando pelo senhor, secretário, por favor. Olha, eu tenho assim a opinião, Erivaldo, que nós, ao comemorarmos essa data e compreender que as Nações Unidas, que estabeleceram esse marco, eles buscaram exatamente enfrentar um problema que não é de agora, mas que se exacerbou agora, que é o problema de uma oposição ao conhecimento. Ou melhor, na verdade, é uma tentativa de enclausurar o conhecimento, um conhecimento limitado, um conhecimento para poucos, que dominem, e evidentemente, informação e conhecimento num grupo pequeno, dá um poder muito forte para esse grupo. Então, essa tentativa de enclausurar o conhecimento, de impedir que ele se alastre no meio do povo, isso é algo antigo. Vejamos a questão das bruxas, vejamos a Idade Média, Galileu, Bruno e companhia, que enfrentaram exatamente a tentativa de se impedir que a ciência avançasse, né? Então, acho que isso perdura até hoje. Então, acho que essa data é muito significativa, é muito importante que o mundo esteja discutindo conhecimento, ciência, para melhorar a qualidade de vida da humanidade. É subir o sarrafo da civilização. É isso que nós almejamos. E exatamente hoje, nós iniciamos a nossa feira, que é uma feira do conhecimento. Sim. É a 5ª edição que nós estamos realizando, articulando com universidades públicas e privadas, num evento virtual, 100% virtual ainda este ano, mas com mais de 70 palestrantes aqui cearenses, nossos da GEMA, brasileiros e estrangeiros, que vão estar de fora do país, digamos assim, falando conosco, para que a gente possa compreender ainda mais esse papel importante da ciência. E neste ano da ciência, ou nesta data de hoje, e exatamente no ano que nós estamos vivendo, dois problemas que se levanta. Claro que nós temos muitas outras questões que a ciência tem ajudado a responder, mas os dois problemas, que é a questão da descarbonização, sim, e o enfrentamento da pandemia, elevaram o papel da ciência. Longe de fazer com que o negacionismo se estabelecesse, valorizou o pesquisador, valorizou o cientista, o investimento nessa área. E, infelizmente, o Bruno citou isso rapidamente aqui na sua apresentação, a desvalorização, quer dizer, a incompreensão, muitas vezes, de governantes
sobre o impacto do investimento, o retorno fortíssimo que esses investimentos têm. Então, agora, é decisão política. Investir em ciência é decisão política, porque significa recursos, manter os laboratórios funcionando, manter os pesquisadores, os cientistas nos seus laboratórios, manter em laboratórios importantes, como é o caso da Universidade Federal do Ceará, onde o Bruno se formou, mas manter lá no interior do estado do Ceará, onde tem muita inteligência, muita capacidade e muita gente capaz de dar resposta. Secretário, eu vou pegar esse gancho, já que o senhor falou dessa expansão do conhecimento, da ciência para o interior. Eu vou aqui passar a palavra para o Bruno, para ele colocar aqui os primeiros aspectos, né, na visão dele. Professor, é de fato um debate do dia, um debate oportuno se celebrar ou se discutir a ciência numa situação em que o Brasil atravessa, o mundo atravessa, mas o Brasil de uma forma específica? Com certeza. Se a gente pensar, eu lembro que no começo dessa pandemia se falava que a saída era uma vacina e a gente tinha o seguinte pensamento: isso não vai acontecer tão cedo. Mas com o investimento massivo que foi feito no mundo todo em pesquisa e desenvolvimento, em fomentando a universidade de pesquisa, o núcleo de pesquisa, em menos de 2 anos, nós chegamos em várias vacinas efetivas para uma doença nova. Isso era impensável. Acho que ninguém acreditava que isso fosse possível. E fora, dentro da própria UFC, nós tivemos pesquisas com a formação do ELMO para tratamento de Covid, que melhorava a oxigenação. Nós tivemos que reavivar pesquisas com a questão de produção de respiradores. Se a gente for para a área de descarbonização, na própria UFC, tem várias pesquisas com cinzas de termoelétrica, com reciclagem de materiais, que podem colaborar com essa questão da limpeza de de um ambiente mais verde, de uma ciência mais verde voltada para isso. E aí entra os financiamentos. Você tem um financiamento muito grande do Estado do Ceará em cima disso. O Estado do Ceará está de parabéns, porque o investimento foi muito alto em bolsas de pesquisa, na manutenção de bolsas de pesquisa, e tanto aqui na capital como no interior. Certo. Professor, geralmente, e aqui o secretário deve acompanhar esse debate, a classe empresarial, a política, essencialmente, sempre lamentam que o modelo de desenvolvimento do Estado, ele é um tanto quanto desigual, né? São faixas do litoral, aqui a região metropolitana e algumas regiões mais longe, né, dessas áreas, e aqui eu cito no gancho, né, o Vale do Jaguaribe, geralmente ficam ali correndo atrás, não tem um desenvolvimento planificado, né? Eu pergunto ao professor Bruno, qual é o papel da universidade na reversão desses indicadores para que o desenvolvimento econômico, a partir do conhecimento, consiga chegar lá na ponta para que o Estado do Ceará se desenvolva de uma forma mais plana, mais horizontal? Bom, na minha opinião, o papel da universidade ele ultrapassa o limite da própria educação, da sala de aula. Ela é a base onde você vai educar se você abre uma instituição de ensino superior nas regiões interioranas, tanto públicas como instituições públicas ou privadas, você desenvolve toda aquela região, porque você dá possibilidade para aquelas pessoas poderem estudar e adquirir um curso superior, que tem a principal função do curso superior, se você observar bem, é servir. São cursos de serviço, onde você vai prestar assistência a alguém, seja como um engenheiro, seja como um farmacêutico, seja como um químico, seja como um professor, seja como um profissional da educação. Isso desenvolve aquela região na base da educação e nos projetos extensionistas que as faculdades normalmente promovem, com campanhas de conscientização. Por exemplo, cursos de farmácia fazem campanhas de uso consciente de medicamentos, fazem campanhas de exames. Você tem os cursos de enfermagem que também fazem campanhas dentro da comunidade.
E isso é uma via de duas mãos. A faculdade sai para a comunidade, mostra a sua função e a comunidade volta para a faculdade para poder formar mais pessoas. Quando isso é fomentado, você tem uma elevação geral da cultura do povo e, com isso, você tem um aumento na qualidade de vida daquela população, tanto em ganho financeiro, porque você tem profissões de melhor remuneração, como em ganho cultural, porque você tem uma população com acesso a informações e melhores informações, melhor cultura. Você tem um desenvolvimento geral. Entendi. É por aí, secretário? Claro. Nós temos um programa, Erivaldo, de interiorização. Por favor, gostaria até que o senhor detalhasse esse programa. Bolsa de fixação de doutores. Certo. Porque você tem um Bruno no seu doutorado e já entrando no seu pós-doutorado, quer dizer, um pesquisador, um estudioso, ele não vai se conter e ficar apenas na graduação, apenas ensinando, dando aula. Ele precisa de uma equipe junto com ele que desenvolva a pesquisa ali em Aracati e com as pesquisas desenvolvidas ali, ele ajude o desenvolvimento daquela região. O tripé, né? O ensino, então, pesquisa e extensão. E a extensão, a extensão já voltada para o programa de desenvolvimento e a inovação tecnológica. Então, esse movimento, claro, ele ainda carece de investimentos na capital, digamos assim. Mas ele precisa, concomitantemente, estar no interior. Então, hoje nós temos um investimento, nós tínhamos mais ou menos uns 6 programas no interior, ali quando chegamos em 2015. Conversamos isso muito com o governador. Tinha uma compreensão ainda meio confusa na cabeça dos governantes nos estados, que ainda tem muitos estados, mas isso no estado do Ceará foi superado com o Camilo fortemente, que é as universidades públicas estaduais, elas não são estorvo. Elas são centros de desenvolvimento. Então, vamos fortalecer as nossas universidades no interior. Isso não é gasto, é investimento. Não é, entendeu? A resposta é gigantesca. Você imagina que a Universidade Regional do Cariri, a URCA, ela representa 12% do PIB de Crato. Então, ela é um impacto na região, tá certo? Então, você estender esses cursos, fixar os doutores com programa de pesquisa no interior. Hoje nós estamos com quase 100 programas de fixação de doutores no interior. É um investimento, Sim. É um dinheiro. Foi uma decisão política do governador. Sim. E nós vamos botar isso aqui. Bota esse dinheiro aqui que ele vai dar resposta para o nosso estado. E a resposta que é dada para a cidade de Crato vale para todo o Cariri. O que é dado para Juazeiro vale para todo o Cariri. O que é dado para Sobral vale para toda a Zona Norte. E o que é dado na região metropolitana e em Fortaleza vale para todo o estado do Ceará e vale para o país. Tudo que você fizer aqui, você vai ajudar o Ceará, mas você ajuda o país. Quando você busca grandes empreendimentos, quando estamos discutindo descarbonização, tá bem, descarbonização, mas basta você atrair empresas que querem que o Ceará produza hidrogênio para exportar? Não. Você precisa de um grande laboratório de pesquisa, um grande centro de pesquisa em hidrogênio e energias renováveis. Quem vai fazer isso? O Estado tem que fazer. O Estado faz e atrai as empresas privadas para dentro deste movimento. O Bruno falou aqui da cinza das térmicas. O que são as cinzas das térmicas? São montanhas que são formadas a partir do processo do carvão, Sim. que vai transformando em cinza e você vai acumulando aquela quantidade enorme de poluentes. O que fazer com aquilo? Como vamos fazer? A química vai ajudar a resolver. Tá certo? A ciência vai ajudar a resolver e transformar aquilo que é um poluente num novo produto que vai servir à sociedade, em vez de ser apenas um poluente que está espalhando, digamos assim, fuligem para tudo quanto é lado. Numa linguagem mais prática, seria uma espécie de reciclagem do Reciclar produto. Aquele material e dar um uso e um destino adequado para aquele material. Quer dizer, ao invés dele prejudicar o meio ambiente, ele vai ajudar o desenvolvimento. Então, acho que é essa ciência, essa química do desenvolvimento. Porque o Bruno aqui não é na química, então nós temos que ir sempre na química, Bruno. Então, saber fazer esse desenho. E o programa de fixação de doutores foi muito importante. Uma outra decisão política é que nós sofremos quando a União Federal sai, se retrai, e a gente luta porque ela é a principal supridora e deve ser, o Estado tem que entrar. E como entrar? Discutindo com o governador e o governador dizendo, vamos fazer. Vamos manter os mesmo às vezes com o lençol curto. Claro, não vamos deixar nenhum laboratório do estado do Ceará, seja ele nas universidades estaduais, nas federais ou privadas que estão desenvolvendo pesquisa, sem os meios adequados para manter a sua pesquisa. Então, essa decisão foi muito importante. Né? Isso significou um investimento só esse ano que nós anunciamos de 92 milhões
de bolsa de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, isso vai causar um impacto, evidentemente que a resposta não é instantânea. Mas ao manter as pesquisas no nosso estado, você produz o elmo, que o Bruno falou, sim, você começa a produzir um respirador, estamos produzindo um respirador junto com a Universidade Estadual, nós estamos produzindo videolaringoscópio numa qualidade muito eficiente e de baixo custo no estado do Ceará, nós trabalhamos com a produção de álcool de alta qualidade aqui dentro do NUTEC no estado do Ceará, com investimento e decisão do governador de fazer, e isso é feito com quem? São com os bolsistas de iniciação científica, são com os pesquisadores que estão no mestrado, são com os doutores que estão se formando e com os mestres e doutores que estão dentro das nossas universidades. Então, acho que o papel do Estado, ele é insubstituível. Nem nos Estados Unidos, nem na China, nem na Rússia, nem na Alemanha, em canto nenhum. A história mostra isso, né? O Estado abriu mão desse papel. Exato. E ele atrai as empresas. E você pode atrair as empresas na sequência para que elas possam investir, porque elas sabem que tem qualidade e que você tem compromisso com o desenvolvimento da sua região. Tá certo, secretário. O professor Bruno, por gentileza, nos fale mais um pouco sobre o curso onde o senhor lenciona e como que ele chega na ponta, quantos municípios, por exemplo, pegando aqui um pouco aquela ideia do conhecimento, né, ali compartilhado na macro-região, né, do Vale de Jaguaribe. Qual é a abrangência que uma instituição como a qual o senhor pertence impacta ali na região entre os municípios? Bom, a instituição que eu trabalho, a Faculdade Vale de Jaguaribe, agora daqui um pouquinho de Jaguaribe, ela tem uma função de atendimento com a farmácia, que é a clínica escola, onde ela tem uma clínica que atende, ela contrata médicos que fazem um atendimento daquela população ali do Aracati, do Pedregal, de Canoa Quebrada, aquela região litorânea, aquela faixa litorânea ali. Eu não vou saber precisar quantos municípios são atendidos por nós, lá pela clínica escola. Mas é toda aquela macro-região ali do Cariri, Beberibe, Cascavel, acaba, grande parte dos alunos são alunos da FVJ, e a clínica escola atende mais as pessoas daquela região. É onde o curso de farmácia que eu leciono atua com mais peso, já que é um curso da saúde, e junto com os cursos de enfermagem, atua ali na clínica escola, junto com os médicos que são contratados pela própria instituição para poder prestar esse atendimento para a população da região. Entendi. Vamos pedir licença aqui ao secretário e ao professor para fazermos um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta aqui com o programa Papo de Redação. Já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Papo de Redação aqui na TV Otimista. Estamos recebendo hoje o secretário de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Inácio Arruda, e também o professor Bruno de Castro Amoni. Ambos estão aqui conosco discutindo no primeiro bloco. A gente discutiu bastante ali o alcance da ciência e tecnologia, o papel do Estado, mas quando a gente fala em Estado do Ceará, estamos nos referindo a um Estado pobre, que precisa de uma interface muito forte, né, com o governo federal, com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Começando com o senhor secretário, como é que está esse diálogo? Existe um diálogo possível entre o Estado do Ceará e o governo federal nessa área da ciência, do financiamento, da produção e geração de conhecimento? São dois andares, digamos assim. O andar superior, há uma interdição de diálogo, de conversa. Mas no andar, digamos assim, no primeiro piso, onde estão os ministérios, nós sempre temos colocado o debate nos seguintes termos: estamos dialogando entre o governo do Estado e a União Federal. Então, não vamos tratar do governo do presidente Bolsonaro. É institucional. Vamos tratar da institucionalidade. Certo. Então, nessa institucionalidade, nós temos uma relação muito forte dentro do Ministério com uma instituição que é uma financiadora de pesquisa, que é a FINEP, que atravessou muitas dificuldades, mas que tem um papel e tem jogado esse papel. É ela que ajudou a construir
uma grande parte dos laboratórios nossos, dentro das universidades federais, das estaduais e mesmo dentro da Embrapa, e é uma financiadora que tem recursos tanto não reembolsáveis, que tem dialogado nesses termos com os estados, como tem crédito, que os estados também podem acionar o crédito, os recursos que tem, digamos assim, na FINEP. Nós sempre dialogamos bastante com a FINEP, os programas que a gente desenvolve com elas, o Tecnova, que é um programa de investimento com as empresas, Sim. é um programa excelente. Nós estamos na segunda edição deste programa. O primeiro foi muito exitoso, que nós estamos encerrando agora. Pegou todo o governo do Camilo, nós estamos encerrando agora com grande sucesso, com soluções muito assim, interessantes. A gente precisa depois ver um seminário só com as empresas. Vamos fazer agora, dia 30, eu acho que vamos fazer um seminário só com as empresas que participaram do Tecnova 1. Temos o programa Tecnova 2, temos o Centelha. Então, isso é uma instituição ali dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas ele tem um conjunto de grandes instituições e nós dialogamos com todas elas. Então, esse diálogo a gente realiza porque é uma necessidade. E isso significa, evidentemente, investimentos. Parte dos recursos são não reembolsáveis e parte são créditos que o Estado pode dispor desses créditos. Então, há um debate muito intenso com o Ministério. E vários outros programas, desde o programa de popularização da ciência. Agora mesmo, na Feira do Conhecimento, nós estamos juntos com o Ministério, junto com o CNPq, junto com a CAPES. O que ocorreu é que nessas duas instâncias onde a ciência é mais palpável, que é o CNPq e a CAPES, houve assim, uma espécie de tiroteio com essas instituições dentro do governo. Isso foi muito prejudicial. Mas em nenhum momento nós deixamos de dialogar com essas duas instituições, porque elas são muito importantes para nós. Elas são uma espécie de sustentação dos grandes programas de desenvolvimento do Estado brasileiro. Então, não poderia ser diferente com o Estado do Ceará. Então, a gente conseguiu manter esse diálogo. O ministro esteve aqui conosco naquele movimento de 2019, que foi exatamente o centenário da comprovação da teoria geral da relatividade, lá em Sobral. Sim. Participou conosco, veio a Fortaleza, foi a Sobral, visitou, lá no Museu do Eclipse, no Museu do Eclipse. Então, acho que a relação nossa na institucionalidade sempre foi muito boa e continua, porque é assim que nós devemos agir. Agora, a despeito, evidentemente, dos prejuízos que nos causaram. Nós tínhamos talvez um dos maiores programas do Nordeste com a CAPES, era nosso, do Ceará, era um investimento de 70 milhões de reais por parte do governo federal, uma contrapartida de aproximadamente 12 milhões do Estado do Ceará. Esse programa, praticamente, nós tínhamos que bancar aqui no Estado do Ceará. Quer dizer, o Estado do Ceará teve que bancar, eles praticamente reduziram a parte deles a menos de um terço do que estava comprometido, e isso causa um prejuízo. Você pensa determinados projetos, determinados programas que você tem que conter por conta da parceria que você tem. Entendi. Então, acho que isso... mas a nossa institucionalidade nós sempre mantivemos muito forte, muito presente, consciente do que nós estamos, quais são as nossas responsabilidades no Estado do Ceará. Pelo menos isso, o diálogo não está bloqueado, Nunca deixamos de dialogar em momento algum. Tá certo. Professor Bruno, e o senhor, como o senhor vê, até pela ótica da ciência farmacêutica e da ciência química, como o senhor vê o financiamento público da área onde o senhor atua? Olha, eu acho que a principal evidência da importância do financiamento público é que, por exemplo, aqui no Ceará, teve um aumento de 16,7% na produção de artigos científicos publicados em revistas internacionais e nacionais. Isso quer dizer o quê? Que os nossos pesquisadores nós estamos tendo condição de trabalhar. Eu fui um dos abençoados pela CAPES, eu fiz meu mestrado e meu doutorado todo financiado com bolsa da CAPES. CAPES DS, CAPES Demanda Social. Foi a agência financiadora das minhas bolsas de mestrado e doutorado. Certo. Fora os equipamentos que nós conseguimos comprar para os laboratórios, que, infelizmente, há um investimento ainda privado. Não é tanto, então a gente depende muito do governo para poder financiar equipamentos de grande valor, como reômetros, como equipamentos mais específicos de pesquisa, para que a gente possa competir com os outros países. Porque é uma disputa. Se você tem uma ideia de como desenvolver o produto, como desenvolver uma melhoria de pavimentação, ou você quiser trabalhar com óleo da castanha do caju, para você poder fazer um polímero, fazer algum material, você tem a ideia. Agora, como é que você vai desenvolver essa ideia? Você precisa de dinheiro. E esse dinheiro, normalmente, vem do governo. E à medida que
dinheiro reduz, essa quantidade de investimento reduz, a gente não tem condição de desenvolver o trabalho. O que acontece? A gente tem a ideia, a gente não consegue desenvolver e alguém lá fora vai desenvolver a ideia, patenteia o produto e a gente perde todo o ganho comercial que aquilo poderia levar, o ganho industrial. E você imagina, se você abre mão de tecnologia, de pesquisa e tecnologia, você vai cada vez mais reduzindo o desenvolvimento daquela região. Se você tem uma região completamente ruralizada, é só comparar. O Brasil, há 50, 60 anos atrás, onde você tinha a vastidão da economia rural, e quando você começa a fazer investimento em pesquisa, em desenvolvimento, em tecnologia, você tem um aumento geral da condição econômica e da qualidade de vida das pessoas. Isso demanda dinheiro público, já que as faculdades, as universidades, dependem desse dinheiro para poder desenvolver suas pesquisas, seus projetos. Entendi. Professor, o Ceará, voltando a um ponto que eu coloquei no primeiro bloco, secretário e professor, o Ceará ainda depende muito de investimentos na área de geração de emprego, geralmente investimentos muito da indústria de manufaturado, né? Calçado, confecção, quer dizer que basicamente não tem a ciência de laboratório, é mais o trabalho gerado a partir de um galpão de montagem, né? Grosso modo falando. Está faltando mais investimento, professor, nessa área científica propriamente dita, a ciência de laboratório? Bom, eu não vou saber precisar se tem uma falta de investimento, porque, assim, agora, atualmente, nós temos um investimento muito intenso do governo do Estado. Houve uma redução muito grande do governo federal, sem querer entrar em mérito, mas houve uma redução de 37% entre o ano de 2013, que foi o pico de investimento de ciência e tecnologia do governo federal, para agora foi de 37% a menos de investimento. A gente chegou em patamares de investimento de 2009. O investimento em ciência e tecnologia desse ano é menor do que foi em 2009. Entendi. Certo? Aí isso acarreta problemas, mas em contrapartida o governo do Estado ele supriu e vem suprindo para as instituições essa falta que está vindo do governo federal, principalmente por meio da FUNCAP. Acho que o secretário Inácio ele vai conseguir falar muito bem disso. A FUNCAP ela tem, junto com o governo, investido bastante em pesquisa. A gente consegue comprar equipamentos via FUNCAP. Existe o projeto do cientista-chefe, que um dos meus professores na Universidade Federal do Ceará foi contemplado com esse projeto. Então, você consegue trazer muito investimento para dentro daquele laboratório e você acaba desenvolvendo muitos trabalhos que são de importância, tanto na reciclagem como em outras aplicações. Entendi. Secretário, o senhor é um ex-parlamentar, conhece Brasília, conhece a rotina de ministérios, etc. E estamos aí à beira de um orçamento, né, que já começa a ser discutido, etc. Há uma expectativa de que o financiamento da ciência e da tecnologia ela dê uma virada, que ela melhore no pós-pandemia, vem aí um ano eleitoral, é possível que haja alguma expectativa que o governo federal, que como o senhor ouviu, a gente ouviu aqui o professor Bruno falando, né, houve uma queda de 37%, é possível haver algum tipo de reversão desse cenário? Sim, é possível. Eu lembro muito bem que no final do governo Fernando Henrique nós fizemos a Conferência Nacional de Ciência. Era um diplomata que estava no Ministério da Ciência e Tecnologia, o Sardenberg, com muita capacidade, compreensão do país, compreensão do projeto de desenvolvimento. Ele via lá fora. Ele viu o que aconteceu na Coreia, o que aconteceu na China, o que aconteceu no Vietnã, no Japão. As lições da história, na Alemanha, entendeu? Então, todos esses países, os Estados Unidos, investiram pesadamente em ciência para o projeto de desenvolvimento. Não tinha indústria descolada disso. Não tem indústria descolada disso, em nenhum desses países. Todas elas estão coladas diretamente com o programa de inovação tecnológica com base dentro das universidades. As indústrias, as empresas, as grandes companhias, elas estão dentro das universidades, sejam públicas, sejam privadas. Qual é o maior financiador de pesquisa do Brasil? É a Petrobras. Onde é que está o centro de pesquisa da Petrobras? Está no Fundão, no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é o CEMPES. Está dentro ali da universidade. Então, estão ligados ali, casados, desenvolvendo tecnologia
para permitir que nós pudéssemos tirar o petróleo tanto em terra como no mar, em qualquer lugar, em qualquer profundidade. Isso é ciência, é um investimento em altíssimo valor. E isso pode ser feito, eu lembro que na conferência, lá atrás, já era no final do governo, evidentemente, do Fernando Henrique, nós determinamos que o orçamento não podia ser contingenciado. Sim. E que só foi acontecer no governo do Lula. Os 8 anos do governo Lula, mais os 2 primeiros anos do governo da presidente Dilma, não teve contingenciamento. Foi os maiores investimentos. O que foi aprovado foi executado. Foi executado, entendeu? Então isso permitiu um salto gigantesco. Depois nós ainda tínhamos uma pendência, que era o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Este fundo, que é a base central de financiamento, é ele que põe recursos na FINEP, é ele que põe recursos nos grandes programas de desenvolvimento científico e tecnológico do país. Esse fundo a gente precisava tratar dele. Agora, já no final do governo da presidente Dilma e início do governo do Caia Dilma, ele derruba a Dilma, vem o governo do Michel Temer. Nós começamos um debate muito difícil no governo, porque eles contingenciaram tudo, aí estava contingenciado tudo, sim. Aí eles acabaram com aquela obrigação, aquele impedimento de não contingenciamento, eles derrubaram, eles praticamente congelaram os recursos do fundo, não os recursos do fundo, porque os recursos do fundo estão lá, mas eles impediram que esses recursos chegassem na própria FINEP, nas instituições, então criaram grandes dificuldades. E só agora, no final do primeiro para o segundo ano do governo do Bolsonaro, nós aprovamos uma nova legislação que impede o contingenciamento do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e financiarizamos o fundo, o que permite uma quantidade de recursos significativa para a ciência e tecnologia. Agora, isso tudo é uma batalha sem fim. Nós fizemos, quer dizer, não pode contingenciar esse fundo. O que eles fizeram? Na hora que o ministro Marcos Pontes pediu o recurso, uma parcela dos recursos de 600 milhões para os programas de ciência e tecnologia do Ministério, eles mandaram a proposta para o Congresso Nacional. E no último minuto do segundo tempo, o Paulo Guedes mandou um ofício para o presidente do Senado dinamitando os recursos. Espalhou os recursos para tudo quanto é lado. Quer dizer, foi uma forma de inviabilizar. Aquela grita toda foi exatamente isso, entendeu? Isso. Porque aquele recurso era do fundo, destinado para os programas de ciência e tecnologia desenvolvidos a partir do Ministério, que iria, digamos assim, iria fortalecer quase que todos os programas ali dentro do Ministério, tá certo? E o cara veio e dinamitou o recurso. Isso deu uma gritaria gigantesca. Sim. Continua ainda a confusão dentro do Congresso para repor esses recursos. E acho que nós vamos ter um alinhamento em 2022, porque ficou muito claro que eles não podem fazer o movimento que eles fizeram, foi um movimento ilegal, vai terminar judicializando os recursos do fundo. E esse recurso, se a gente usar bem, Derivaldo e Bruno, se nós usarmos bem para programas bem arrojados os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, digamos que é a fonte mais sustentável que nós temos para financiar a pesquisa no nosso país. Porque financiamento, não é, professor Bruno, também tem isso. Você tem que ter uma estabilidade de onde vem aquele recurso para poder você estabelecer minimamente um processo de começo, meio e fim, né? Um processo de pesquisa, de ciência e tecnologia, né? Sim, porque quando você, como pesquisador, você propõe um projeto, você escreve o projeto, lança-se um edital com aquele financiamento, a gente vai escrever o projeto, elaborar um cronograma, e se acontece naquela elaboração daquele cronograma, eu coloco um projeto de 1 ano, 2 anos, 6 meses, se o dinheiro acaba no meio do projeto, eu não consigo entregar o produto final, porque sempre vem, principalmente na química, deixa eu puxar para a minha área, 1 litro de ácido sulfúrico padrão analítico, ele custa em torno de $1.000. Ou seja, padrão analítico é o mais caro que tem. É muito caro. Dependendo do tipo de pesquisa, se você vai fazer pesquisa com química, com pavimentação, pesquisa de engenharia, alguns tipos de laboratório, eles têm um custo de manutenção muito alto. E quem é que mantém esses laboratórios? Os projetos que são liberados pelo CNPq, pela CAPES, pela FUNCAP, que são agências
creio eu, abastecidas com o dinheiro que vem do Ministério de Ciência e Tecnologia do Estado, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, que abastecem essas fundações que repassam, por via de edital e projetos, esse dinheiro para os laboratórios. Entendi. Professor Bruno, secretário Inácio, a gente vai fazer mais um intervalo, nosso último deste programa, deste papo de redação, e aí a gente volta daqui a pouco falando aí sobre a participação da iniciativa privada nesse processo de produção de ciência aqui no Brasil e no estado do Ceará. Não sai daí, o papo de redação volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Papo de Redação, o seu programa aqui de conversa, de bate-papo, de salinha aqui e assuntos importantes, né? Porque aí o formato é mais solto, é mais informal, mas o assunto é sério, porque afinal de contas, secretário e professor, estamos falando de ciência, né? De ciência, de tecnologia, de conhecimento, de desenvolvimento. E aí, como eu falei no bloco anterior, secretário e professor, gostaria de ouvir vocês, é sobre a participação, o papel da iniciativa privada nesse processo todo, porque a gente falou muito aqui do poder público, do Estado, da União, do Ministério, etc. Mas a iniciativa privada, ela tem não só um papel, mas uma responsabilidade, né? E aí, às vezes, se olha de uma forma estereotipada o empresário como só quer ganhar dinheiro, não quer desenvolver, e não é bem assim, né? Eu queria a opinião do senhor, secretário, inicialmente. Olha, tem um texto que talvez a gente tivesse que examinar sempre. É uma pesquisadora, ela é italiana, mas é professora de Oxford e também do MIT, a Mariana Mazzucato. Ela fez um livro muito interessante sobre o Estado empreendedor. E ela estuda um caso específico, que é o caso do Steve Jobs. Entendeu? Porque o Steve Jobs parece que tudo que ele toca vira ouro. Tá certo? E ela vai mostrar que exatamente tudo que ele toca vem do Estado. Quer dizer, é o Estado que desenvolveu a tecnologia e ele teve a grande capacidade de transformar em negócio. Mas o desenvolvimento da tecnologia... Ele rentabilizou, né? Claro, o desenvolvimento daquela tecnologia não existiria Steve Jobs sem as grandes universidades americanas, sem os grandes pesquisadores, sem os grandes cientistas financiados pelo Estado americano e depois transformado em grandes negócios. E essa percepção de que eles vão ganhar mais e que eles vão desenvolver um produto melhor e vão competir melhor, não é fácil. Por quê? Porque é uma competição também internacional. Então, os americanos tomaram a frente, né? Os europeus tinham essa dianteira, os americanos tomaram essa frente, os japoneses entraram nessa disputa, os coreanos entraram, os chineses entraram, os russos estão nessa disputa, a Índia conseguiu entrar e o Brasil ainda não conseguiu entrar com força nessa disputa, tá certo? Para poder transformar o negócio das nossas empresas em negócios altamente competitivos do ponto de vista da manufatura mais refinada. Apesar de ser um grande mercado, né? Porque nós compramos a tecnologia, Isso. Entendeu? Nós compramos o produto e às vezes compramos a tecnologia. Quando temos aqui grande competência instalada, nós temos um potencial gigantesco de capacidade de produção dentro das nossas unidades acadêmicas, dentro dos nossos laboratórios, sejam laboratórios da rede pública, sejam laboratórios em grandes universidades privadas que desenvolvem tecnologia no nosso país. Mas você trazer esse investidor para dentro da universidade é uma tarefa que o Estado tem que resolver. Ele está obrigado a resolver isso, se quiser ter um projeto de fato de desenvolvimento. Quer dizer, o país de pé, caminhando com as suas próprias pernas, não dependendo... Você imagina, Erivaldo, a Índia desenvolveu vacina. A Europa desenvolveu vacina, a China desenvolveu vacina, a Rússia desenvolveu vacina, os americanos com os alemães desenvolveram vacina, entendeu? Os chineses fizeram 5 ou 6 vacinas, Cuba tem 4 vacinas, o Brasil ainda não tem vacina, ainda não tem uma vacina nossa, nós estamos fazendo uma aqui na UES, com um esforço gigantesco dos nossos pesquisadores, mas estamos lá, e o Estado está colocando o recurso que ele pode, precisava demais do governo federal, mas até agora é recurso só nosso, só recurso do Estado do Ceará. Tá certo? Que precisa de muito recurso, não é pouco recurso. Né? Então, nós estamos investindo ali, mas ainda não tem uma vacina. Nós importamos a maioria dos
princípios ativos para a indústria farmacêutica. Nossa, o Bruno está aqui, está no curso de farmácia, sabe exatamente disso. Quer dizer, o Estado brasileiro pode ser colapsado na área de medicamentos, porque precisa de investimento pesado e essa indústria farmacêutica nossa... fica refém, né? Fica refém. Em determinadas questões você corre um risco, nós corremos risco. Então nós precisamos desse mecanismo. Essas grandes nações, como é que elas fizeram? Elas criaram mecanismos, inclusive tributários. Entendeu? As grandes fortunas americanas investem nas universidades. Por quê? Porque tem mecanismos tributários que levam essas grandes companhias a investir na universidade. A Europa tem mecanismos tributários que levam essas empresas a investirem muitos recursos dentro das universidades. E elas ganham, porque desenvolvem produtos de altíssima qualidade. Então, acho que nós temos que dar esse passo no Brasil, ter a coragem de dar esse passo no Brasil e trazer as nossas empresas para investir. Nós estamos mandando agora para a Assembleia Legislativa, o governador deverá mandar até o final do ano, uma proposta da nova lei de inovação do Estado do Ceará. E nós vamos buscar fazer com que as nossas companhias, elas vejam que é vantajoso ela investir na UFC, investir na UES, investir na Unifor, investir na Cristo, investir lá na Jaguaribe, que ela vai botar o dinheiro dela naquele laboratório e ela vai ter um produto muito melhor. Em todas as áreas, área de alimentos, área de pavimentação, da qualidade das nossas estradas, né? Área de energia, porque eu vou ser o quê? Eu vou ser só produtor de hidrogênio para exportar? Ou eu vou ter um grande laboratório de energias renováveis, um grande centro de energias renováveis com grande capacidade de desenvolver tecnologia? Imagine, Erivaldo, hoje nós temos talvez uma das maiores empresas de produção de pás para a indústria eólica de energia. Está aqui no PECEM. Jovens que desenvolveram ali aquela empresa, e montaram a empresa, começaram ali em 2011 praticamente, hoje tem quase 3 mil funcionários ou até mais. E vende para o mundo todo. Vende para o mundo todo. Agora, a pá, cada pá, de cada encomenda que é feita, ele desenvolve a pá. Depois que ele desenvolve a pá aqui no PECEM, ele põe dentro do navio a pá e manda para a Alemanha para certificar a pá. Porque eu não tenho um laboratório de certificação de pá. Não pode. Como é que você produz a pá e não consegue certificar a sua pá? Isso serve para a eólica, mas serve para a fotovoltaica, para a energia solar. Sim. E vai servir também para o hidrogênio. Porque o hidrogênio é um produto de altíssima, quer dizer, um gás de altíssima qualidade, que pode chegar a um produto de pureza muito significativo, mas ele tem que ter tecnologia de armazenamento de alta qualidade, de transporte de alta qualidade, de rede de distribuição, que tem que melhorar o perfil da rede de distribuição. Nós estamos estudando isso na Cegás, tá certo? Com investimento nosso, Cegás junto com a FUNCAP. Entendi. Então, quer dizer, essa atração das empresas para dentro do programa de desenvolvimento do Estado exige investimento em tecnologia. O Estado tem que fazer a sua parte e tem que atrair por alguns mecanismos as empresas para que elas tenham essa compreensão da riqueza que eles estão perdendo em não aproveitar a capacidade instalada de conhecimento dentro das nossas universidades. Certo. O professor Bruno, a gente ouviu aqui o secretário com a experiência, inclusive, de governo que ele tem e também política, colocando aí que esses interesses precisam se encontrar, né, da iniciativa privada, do poder público e também da sociedade. Ele, inclusive, citou um caso específico aí na área de farmácia. É isso mesmo? É uma área que fica ali no limite de um risco, até de faltar alguns insumos para a indústria? Bom, a minha área de pesquisa no doutorado não foi com farmácia, né? Mas eu posso citar em relação à indústria, a iniciativa privada na farmácia, a gente pode puxar lá para a USP de São Paulo, que um medicamento que foi desenvolvido em parceria com a empresa, eu não vou saber o nome da empresa agora, mas é um medicamento para enjoo, ele é o principal royalty que a USP recebe em função de uma parceria laboratório com a empresa. Chega a quase 80% do faturamento ali do laboratório, o que ele recebe com royalty. Aqui na Universidade Federal do Ceará, foi desenvolvido por alunos de lá o ketchup de goiaba. E uma empresa foi lá e fez investimento e trouxe para o mercado esse ketchup de goiaba. A minha pesquisa de doutorado foi na área de pavimentação, ali no centro, no Laboratório de Mecânica de Pavimentos.
e a gente fazia trabalhos, parcerias com a Termoelétrica do Pecém, que é uma empresa privada, com a CCR, que fazia análise lá no nosso laboratório. Então, sempre que você consegue, a gente conseguia trazer a empresa privada para fazer pesquisa, para desenvolver algum produto junto dos nossos laboratórios, a gente viu um crescimento gigantesco na interação. Porque para o pesquisador, você começa a ter um vislumbre de aplicação, porque você não fica só na ideia, porque a gente tem ideias maravilhosas, a gente nem sempre sabe como executá-las na ponta do comercial. Mas quando a empresa vem, por exemplo, o aluno que desenvolveu o ketchup de goiaba, ele desenvolveu um produto alimentício a partir da goiaba que tinha gosto de ketchup. Mas ele não sabia envasar isso, encapar isso num produto comercial. Então a iniciativa privada veio e fez um investimento para trazer isso para cá. Se você consegue cada vez mais incentivar empresas a financiar pesquisadores, financiar laboratórios, você vai ter um aumento exponencial na quantidade de produtos novos desenvolvidos, onde aumenta investimento nas faculdades, pesquisa e desenvolvimento, e você aumenta o ganho das empresas, que normalmente quando a empresa está ganhando mais, contrata mais pessoas, desenvolve mais a região. Entendi. Professor, estamos entrando na reta final, quase na reta final do programa, mas eu gostaria de não deixar passar essa abordagem, que eu gostaria que até o secretário Inácio complementasse. É aquela discussão que sempre vem quando o financiamento da ciência não está adequado, pelo menos na média histórica do país, que é a chamada fuga, né, de cérebros, né, que é uma expressão que mostra um pouco pessoas que saem do país, ou no caso do Ceará, saem do Ceará porque não há ambiente que ali o coloque dentro daquela condição de desenvolvimento, de estudar, de pesquisar. Professor Bruno, isso é preocupante? Foi um fenômeno que passou? A gente ainda sofre com isso? Qual a expectativa do senhor? Olha, sofre com certeza. A tentação é muito grande. Se você pegar o meu exemplo, eu demorei 10 anos para concluir meu doutorado. Foram 4 anos, isso porque eu fiz direto. Foi 4 anos de graduação, 2 anos de mestrado e 4 anos de doutorado. É um investimento muito grande de tempo e esforço para você ter a formação que nem sempre é valorizada. Às vezes, você consegue uma colocação num projeto de pesquisa, você consegue passar no concurso. Se você avaliar, o destino geral é você passar no concurso público. Você termina a tua graduação, mestrado, doutorado, e você vai pleitar um concurso público, porque senão você não tem segurança financeira. A gente sabe que isso é muito importante. Então, o pesquisador aqui no Ceará, no Brasil, se ele consegue uma colocação dentro de uma universidade ou dentro de uma grande empresa, ok, mas você tem uma gama gigantesca de pesquisadores que se formam e que se veem perdidos sem saber o que fazer. E a tentação de você ter empresas, onde você, principalmente hoje em dia, que você cria um LinkedIn, que é um currículo online, e você tem empresas da Alemanha, empresas da Áustria, empresas da Austrália, chamando esses pesquisadores para trabalhar lá, ganhando em dólar, em euro, a tentação é gigantesca. Então, para o desenvolvimento do Estado, desenvolvimento do país, essa fuga de cérebros, por assim dizer, com investimento do Estado, né? Porque eu fui financiado com a Bolsa da CAPES. Então, a perda de um profissional de doutorado, que se for terminou o doutorado, para o exterior é muito grande, porque você perde o investimento que foi dado e perde o que aquele profissional pode trazer para o teu Estado. Entendi. Essa questão preocupa o Estado do Ceará do ponto de vista da sua secretaria? Sim, Inácio? Esse talvez o nosso principal problema. Por quê? Porque nós fazemos um investimento gigantesco. Você imagine um aluno, um estudante, que estudou o tempo inteiro na escola pública, bancado pelo Estado. Então ele fez o ensino fundamental, ele fez o ensino médio, ele chegou na universidade, ele fez o mestrado, fez o doutorado, e aí você pergunta para ele, e agora? Ou vai passar num concurso, para dentro das nossas universidades, para algum órgão público, ou ele não tem para onde ir. Ele é facilmente capturado lá fora, porque lá fora precisa de muitos profissionais de alta qualidade. E os nossos profissionais são de altíssima qualidade. Então, eles são fortemente atraídos para o exterior. Tem programa de atração dos nossos profissionais no exterior.
seja para a Europa, seja para o Canadá, seja para os Estados Unidos. A China agora está com um programa de atração. Alguém vai fazer o intercâmbio e não volta? Claro, não volta, tá certo? Então, esse é um problema, isso é um risco também, é um outro risco para o país. Você está formando com alta qualidade e está abandonando os seus profissionais. Está exportando saberes. Eu lembro aqui de um exemplo de uma empresa que está lá em Barbalha, uma empresa de medicamentos, uma empresa que começou como uma empresa farmacêutica de Sul, está lá em Barbalha. Ela contratou cerca de 40 profissionais de farmácia, 40 farmacêuticos, tá? E dentre os 40 farmacêuticos nós temos 4 doutores. Então, o que é que eles fizeram? Eles criaram um centro de inovação dentro da empresa, tá, para tentar desenvolver produtos a partir da empresa. Entendi. Tá certo? Vamos manter esse grande profissional aqui comigo, tá certo? Agora, isso precisa, tem Estado, tem que ter o Estado é um grande empregador dos profissionais altamente qualificados, mas você tem que ter as empresas com esses profissionais. Um plano de carreira, Hoje, Erivaldo, você não tem, quer dizer, se o Estado quiser profissionais altamente qualificados na área de TI, que é uma necessidade absoluta, o governador lançou um programa de o Estado digital, a governança digital. Como? Dos profissionais, tá certo? Que precisam ganhar muito mais, né? Porque estão, como disse o Bruno, lá fora estão lhe oferecendo um pagamento não só em dólar, como em euro, num valor muito acima do que você paga em qualquer estado brasileiro. Então você tem uma evasão enorme. E hoje não precisa sair daqui. Eu tenho profissionais trabalhando na Microsoft e no Rio Grande do Norte. Ele não quer trabalhar para o Estado nem para as empresas nossas. Ele está trabalhando no exterior, aqui mesmo, sem sair daqui. Então você precisa ter um programa de melhorar o valor que você paga esse profissional, avaliar bem o valor desse profissional e formar mais massivamente profissionais nessas áreas. Tá então, certo. Nós temos aqui o primeiro laboratório de inteligência artificial aqui do Estado, foi montado na época com a participação do Tarcísio Pequeno, que hoje preside a FUNCAP. Isso tem mais de 30 anos, tá certo? Nós acompanhamos a implantação do LIA, que é o Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade Federal do Ceará. Isso hoje se espalhou. Nós temos um laboratório dessa qualidade no IFCE, temos na UES, temos na UFC, temos na Federal lá do Cariri, na Unilab. Quer dizer, uma formação de alta qualidade, um centro de formação na área de TI, ali em Quixadá. É um troço fantástico, entendeu? Se você chegar lá, você fica impressionado. Como eu vou fazer isso o quê? Depois eu vou mandar esse rapaz embora? Eu tenho que ter empresas e atrair empresas e desenvolver empresas que possam contratar esses profissionais, entendeu? Então, esse movimento é um movimento que o Estado também tem que ser parte. Ele tem que entrar dizendo, eu preciso manter esses profissionais aqui. Hoje, você faz isso quase como uma obrigação. Então, o Bruno faz um doutorado, então ele tem que estar X tempo aqui no Brasil. Tá bom, fica X tempo, depois eu vou embora. Entendi. Certo? Então, acho que é uma responsabilidade do Estado imensa. Eu também queria aproveitar para convidar todos que estão nos acompanhando para participar da nossa feira, a Feira do Conhecimento. É só entrar lá, feiradoconhecimento.com.br, se inscrever, participar. Tem mais de 70 palestrantes, mais de 70 estandes também, de grandes empresas. A Microsoft está lá, a Apple está presente, a BrisaNet está presente, todas as grandes companhias, além das empresas estatais do Estado do Ceará. Tá certo, secretário Inácio Arruda, professor Bruno de Castro, gostei demais do papo, espero tê-los aqui outras vezes aqui nos estúdios. O convite está feito, viu, Bruno, para você participar no próximo aqui presencialmente. Isso. O secretário que é amigo aqui da casa, os nossos agradecimentos, as suas rápidas despedidas, secretário. Primeiro agradecer e repetir aqui que participem da nossa Feira do Conhecimento. Uma grande alegria, Bruno, estar com você, especialmente você dando aula aí para a turma na cidade do município de Jaguaribe, formando gente aí do Fortim, essa turma toda aí no entorno aí da cidade de Aracati. Isso é muito, muito bom, muito rico. Capuí, né, que está aí pertinho também, Palhano, quer dizer, isso aí todo mundo se beneficia da presença dessa universidade aí na região. Então, muito prazer conhecê-lo e muitíssimo obrigado a você, Erivaldo, por esse bate-papo aqui tão bom, tão salutar. Legal. Professor Bruno, muito obrigado. Até a próxima. As suas rápidas despedidas, por favor. Queria agradecer muito pelo convite. Eu fico à disposição sempre que precisarem. Vocês têm meu contato. É uma honra conhecer o secretário de Ciência e Tecnologia. Já acompanho há muito tempo. Minha mãe sempre votou no senhor quando o senhor era deputado e sempre fez parte ali da minha infância.
Então, um grande prazer. E foi uma grande honra participar desse debate, um debate muito rico. E é só frisar a importância de estudo, de tecnologia e de investimento em desenvolvimento, porque acho que é uma máxima que todo mundo repete. A evolução vem com a educação. Sem educação não tem evolução. Tá certo, está aí o recado aí muito claro do professor. Muito obrigado mais uma vez, secretário. Muito obrigado, professor. E assim chegamos aqui ao final da edição de hoje do programa Papo de Redação. Gostaria de agradecer imensamente a todos que nos acompanharam. Até a nossa próxima edição. Forte abraço.